Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, desta vez de dois livrinhos de dois autores portugueses e por isso para o meu projeto Luz e Literatura. São também dois livros que eu ia com muitas expectativas, mas infelizmente não foram correspondidas. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então O Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares. Eu adoro o Equador, é um dos meus livros preferidos de autores portugueses. Também adorei o Cebola Crua com Sal, acho que é assim. Gostei muito também do Rui dos Flores. Já li outro também que é mais de crónicas, que acho que é o Não Te Deixarei Morrer, David Crockett, acho que é isso. Mas eu tinha então muita curiosidade com esta novidade e comprei-a recentemente e estava ansiosa não só que chegasse às minhas mãos, mas também de começar a ler. E finalmente então surgiu a oportunidade, algumas semanas depois de o ter comprado, e eu ia mesmo com muitas expectativas. Nós aqui acompanhamos mais ou menos, eu estou a dizer mais ou menos, e vocês acho que vão perceber, três personagens. Temos o Pablo, que no início da história tem 93 anos, é espanhol, e vamos voltar atrás e vamos perceber um bocadinho também a história dele, o passado dele. O passado em que faz parte da Guerra Civil Espanhola, faz parte também aqui de ser refugiado em França, a Segunda Guerra Mundial, portanto, muita coisa. E depois temos, nos tempos de hoje, a Inês, que é uma médica, em Espanha também, e que acaba por estar num hospital mais de retaguarda, isto na altura do Covid. E vamos acompanhando aqui outro médico, o Paolo, italiano, esse sim de cuidados intensivos em Itália, e nós depois, eu não quero aflorar aqui muito, então, a ligação entre os personagens, porque senão iria fazer spoiler, mas vamos acompanhando aqui mais ou menos estes três núcleos. O Paolo acaba por ser um bocadinho mais aqui de ligação a uma das personagens e não temos tanto de foco como as outras duas. Eu gostei muito da parte da história do Pablo, o passado, o que ele andou, os constrangimentos da sua infância, tudo o que passou, a família dele, e portanto eu gostei muito dessa parte. Depois confesso que a história presente, e que lá está relacionada então aqui com a pandemia, senti um bocadinho mais a história forçada. Achei que aqui o Miguel Sousa Tavares quis pôr muitos temas dentro do mesmo livro. Portanto, nós temos a Guerra Civil Espanhola, temos a parte de consequente então da tomada de posse do Franco aqui no regime, as pessoas que eram contra acabarem por tentar então fugir para a França. Temos aqui um F-5 da Segunda Guerra Mundial e depois temos a pandemia. Portanto, acaba por ser aqui muitos temas num livro que não é propriamente um calhamaço. O livro tem 307 páginas e, portanto, o que eu sentia é que era muita coisa com pouco desenvolvimento. E depois, aqui a parte de pandemia, eu percebo a importância, também lá está, estamos no início da pandemia, portanto estamos março de 2020, e portanto há aqui situações que o Miguel fala que nós conseguimos pôr-nos, ou melhor, não é pôr-nos, nós conseguimos situar no tempo o que é que aconteceu e portanto isso está muito bem retratado, mas lá está, não consegui sentir, e é isso que eu estava à espera que fosse um livro que mexesse aqui muito com as minhas emoções, não só por este passado do Pablo, mas depois também com esta forte componente na pandemia, e o verdade é que isso não aconteceu, porque senti nesta parte da pandemia que era uma crítica do Miguel Sousa Tavares à forma como as coisas foram correndo, e confesso que não me agradou tanto. Eu gosto muito da escrita do Miguel Sousa Tavares, mas depois, não sei, este livro não funcionou comigo. Talvez por eu ir com muitas expectativas de estar à espera que seja um livro que mexesse aqui muito comigo, e isso não aconteceu. Eu vou dar 3 estrelas porque gostei. O Miguel sabe escrever, sabe contar aqui uma história, mas efetivamente não me arrebatou como eu estava à espera. O segundo livro que vos tenho para vos falar é então Os Loucos da Rua Mansur.
de João Pinto Coelho. Foi lido no âmbito de uma leitura conjunta, aqui de um grupo do Facebook, umas meninas fantásticas, eu tinha algumas expectativas no livro. Porquê? Porque eu li o Saragossa, porque não tinha Saragossa há uns anos, e adorei. Foi uma leitura fantástica, 5 estrelas. Tinha visto opiniões muito positivas deste livro e, portanto, ia aqui com expectativas um bocadinho altas. E a verdade é que, para mim, e é certo que eu já não me recordo de tudo do Saragossa, mas eu senti que este livro era muito diferente do estilo de Saragossa. Temos uma história que é contada aos saltitares. Temos o presente e temos o passado. Mas este passado, e foi isto que me custou muito, não é também contado de forma linear. Vamos andando ali para a frente e para trás no passado e custou-me um bocadinho. Outro aspecto que não facilitou de todo a minha leitura foi termos muitas personagens. Temos uma panóplia enorme de personagens no passado. No presente são poucas, mas quando vamos ao passado temos muitas personagens. Tantas personagens que eu confesso que não fui conseguindo apanhar o fio à meada, não fui percebendo a ligação entre os personagens, não fui percebendo a sua importância na história, não consegui. Achei a própria história também que senti por algumas vezes que o autor começava ali um bocadinho também a divagar e lá está, eu tive muita dificuldade, não consegui apanhar o fio condutor da história. Talvez por ter sentido sempre isto até ao final, foi muito difícil para mim, achei uma leitura muito densa, muito exigente. Posso não ter lido das melhores condições, posso, porque lá está, eu leio nos transportes, foi um livro, como eu li em e-book, levei no Kindle e portanto foi lido nos transportes, casa-trabalho, trabalho-casa, portanto lá está, a minha concentração também é um bocadinho menor do que uma pessoa quando está sentada em casa a ler, mas a verdade é que senti muita dificuldade em conseguir perceber a ligação às personagens, a importância de determinadas personagens para a história, a importância de determinadas coisas para a história, porque eu senti mesmo que estava a ler e não estava a perceber qual era a importância daquele assunto na história. A qualidade da escrita está lá, o João Pinto Coelho escreve muito bem, isso nota-se claramente na escrita, tem uma boa escrita. E eu fiquei muito indecisa na classificação, porque foi para mim uma leitura mesmo muito custosa. Eu estava à espera que fosse um livro que me fosse emocionar, ainda por cima porque estava de alguma forma relacionado com a Segunda Guerra Mundial, e eu já lá vou um bocadinho também explicar então aqui a parte da Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que eu não consegui sentir emoção nenhuma. Mesmo em cenas mais duras, porque as temos, não consegui. Eu senti que aquelas cenas estavam ali para tentar chocar um bocadinho o autor, e não, o autor não, peço desculpa, o leitor, e não tanto para nos fazer emocionar. Pelo menos foi isso que me passou. Em termos da Segunda Guerra Mundial, e é por aí, por essa importância que eu vou dar, a classificação que vou dar, e não uma mais baixa, porque eu pensei mesmo em dar uma mais baixa. Então, história passada, no passado, passa aqui um bocadinho a redundância, mas então no passado vamos então à Polónia. E o autor foca algo que foi muito importante, ou que aconteceu, mas não é tão falado. Portanto, não foi tanto os nazis que vieram ali perturbar então a Polónia. Nós temos primeiramente então os russos a fazerem aqui segregação, mas também temos a própria população polaca, cristãos, que fazem e cometem atrocidades completamente cruéis ao ser humano, neste caso aos judeus, e portanto eu vou tentar deixar por aqui o nome, se quiserem procurar um bocadinho mais a fundo. Mas então é isso, não temos uma história centrada em campos de concentração, não temos uma história centrada em nazis, temos uma história então de uma Polónia em que somos todos humanos, somos todos polacos, mas há esta segregação, há este achar que o povo judeu é inferior, e isso, chegando ao fim, nós depois na reta final percebemos, porque também há ali uns acontecimentos importantes na parte final que nos fazem então juntar pecadinhos que foram falados para trás, e isto também, lá está, é algo importante nestas leituras conjuntas, e
é isso que eu também gosto das leituras conjuntas, apesar de eu não participar em muitas, mas é depois pessoas que sentiram a história de maneira diferente e que nos conseguem fazer perceber então a importância de certas coisas, porque lá está, eu senti-me muito perdida sempre o livro todo e não fui conseguindo perceber certos aspectos no início da história, mas que afinal estavam lá e que nós percebemos que essa diferença de tratamento está lá logo desde o início. Posto isto, eu vou dar então 3 estrelas ao livro. Gostei da escrita, a escrita é muito boa, mas em termos de história, para mim não conseguiu, eu não posso dar mais, por muito então que também seja importante este relatar de acontecimentos que aconteceram, porque o são. A verdade é que em termos de história não consegui, eu achei mesmo o livro, a história em si extremamente confusa, extremamente densa, e não fui encarreirando, não conseguiu, lá está. Culpa minha, certamente, mas a verdade é que eu ia com algumas expectativas à espera que fosse aqui uma história que me causasse aqui alguma emoção, e a verdade é que não consegui e tenho muita pena mesmo, mas acontece, faz parte. Eu vou então ficar por aqui, o vídeo também já está a ficar ali com uns 10 minutitos. Não sei se leram algum destes livros, se não leram, se não lendo estes livros, mas se já leram alguma coisa do Miguel Sousa Tavares ou do João Pinto Coelho, digam-me cá em baixo, digam-me a vossa opinião, contem-me tudo. Eu despeço-me então, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.